Mas o CNJ está sempre agindo, a legislação ela é viva. Automaticamente acontece atualizações em que os cartórios não estão preparados. Por exemplo, o provimento 213 que chegou. Quantos cartórios entraram em contato conosco porque não estavam preparados para a mudança que ocorreu? E volto a repetir, se eles tivessem os processos bem alinhados, com as pessoas nos lugares certos, ele resolveria o provimento muito mais rápido. Então, o gargalo está nessa questão voltada para a cultura organizacional. Começando mais um ChaiCast. Você, titular de cartório, sempre sonhou em ter um cartório autogerenciável? Afinal, sabe o que é isso? Ter uma equipe que consegue ter alta performance mesmo sem a sua presença ali todo dia? Bom, hoje a gente vai conversar sobre esse tema. Fique acompanhando e a gente se vê porque o ChaiCast está começando agora. Hoje no nosso ChaiCast vamos falar então sobre cartório autogerenciável. Junto conosco, para mais uma edição, nosso CEO, Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado. Espero que essa conversa seja uma conversa que gere muito valor para quem não estiver nos ouvindo. É um tema que passa o tempo, vem provimento, mudam as leis, porém é um tema que nunca sai da pauta, que é como fazer a gestão do seu cartório de uma forma eficiente. E espero contribuir nesse tempo de conversa. E, Matheus, a gente recebe muita mensagem perguntando, nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, inclusive está aparecendo aqui na tela o Instagram do Grupo Chai. A gente recebe muito como o titular fica livre de estar ali realmente conduzindo todos os dias a operação do cartório. O titular, a gente sabe que precisa estar no estratégico do cartório. E como que a gente começa explicando para quem está nos acompanhando como o titular sair do operacional e ir para o estratégico? Bom, eu sempre acredito que a mudança da gestão do cartório ele passa pela cultura organizacional. E uma cultura ela é formada por 3 coisas: processos, pessoas e a liderança. Cada nível ele tem sua influência em como que vai ser a eficiência daquele cartório. Estava falando para a equipe alguns minutos atrás em relação a isso. Já tivemos vários provimentos novos, provimentos atualizados. Antigamente nós tínhamos máquina de escrever, depois computador e hoje inteligência artificial. Mas quando nós entramos num cenário relacionado a pessoas, a processos, a liderança, não há nada de novo. Ou tu tem uma gestão eficiente, tu faz um bom planejamento estratégico, tu tem seus processos bem definidos e tu consegue liderar o teu time de uma forma que tu seja livre e não escravo do próprio processo, ou não, porque vai vir inteligência artificial, vai ter sistema mais inovador, vai ter automações que o cartório pode usar, mas se ele não tiver uma liderança forte, processos bem definidos e um time com um perfil adequado para cada função, ele vai seguir vivendo no mesmo problema, vivendo aquela mesma rotina, trabalhando mais, levando o serviço para casa, mas são aspectos que influenciam na cultura. Se ele não mudar, automaticamente os resultados não vêm. E gerar resultados, nesse momento onde, como você falou, a inteligência artificial, várias inovações, mas também tem um cenário de desafios, novos provimentos chegando, atualizações, o CNJ o tempo todo largando atualizações institucionais. Como que o titular se adapta rápido e adapta também o seu time a essas mudanças que estão acontecendo de maneira rápida? Rotina e rituais. Uma cultura forte ela é feita de rotina e ritual. Qual é a qualidade das reuniões que são feitas? Como que o titular prepara a equipe e atualiza a equipe desses novos provimentos? Então eu vejo muito cartório que não faz reunião com o time, não treina o time, não qualifica, principalmente na parte jurídica, não qualifica a liderança para assumir novas responsabilidades. Então a qualidade dos rituais no cartório ele precisa ser olhado pelo titular. Então, uma cultura ela é feita de rituais. Então, os treinamentos que eu dou, as reuniões que eu faço, a forma como eu cobro, a forma como eu dou feedback, tudo isso determina a cultura daquele lugar. Se o titular não tem esses mecanismos no dia a dia,
automaticamente quando um provimento vem, quando uma atualização de lei chega, ele é pego e começa a agir por necessidade. Ele é pego despreparado para receber uma mudança. Então, por mais que as leis já existam, as leis que determinam os registros públicos e a lavratura dos atos dentro dos cartórios já existem há muitos anos. Mas o CNJ está sempre agindo, a legislação ela é viva. Então, automaticamente acontece atualizações que os cartórios não estão preparados. Por exemplo, o provimento 213 que chegou. Quantos cartórios entraram em contato conosco porque não estavam preparados para a mudança que ocorreu? E volto a repetir, se eles tivessem os processos bem alinhados, com as pessoas nos lugares certos, ele resolveria o provimento muito mais rápido. Então, o gargalo está nessa questão voltada para a cultura organizacional. Por mais que ele tenha recurso para investir, por mais que ele tenha bons clientes dentro do cartório, vamos dizer assim, se ele não mudar essa questão da cultura, ele vai estar gastando na mesma proporção que ele ganha. E isso é um efeito cascata no longo prazo. E outro ponto também, né, que a gente recebe muitas perguntas é sobre como eu saio dessa operação e tenho a confiança de que meu time está fazendo um bom trabalho. Que às vezes o titular ele não tem a confiança de que aquilo está sendo feito na prática. Qual a dica que a gente pode dar para esse titular? Aí entra dentro do quadrante pessoas. Ele precisa ter 3 aspectos e ele precisa acertar em 3 níveis para atingir esse resultado. Primeiro é contratar certo. Se ele não contrata certo, ele coloca a pessoa errada na cadeira, ele pode fazer um esforço gigantesco de treinamento, de qualificação, investimento naquela pessoa, mas a pessoa não tem o perfil para estar ali, não consegue atender a demanda. Segundo ponto, como que ele qualifica essa pessoa? O titular ele acha que quando ele vai para o mercado contratar alguém, essa pessoa chega e essa pessoa está pronta. Geralmente ele coloca o novo colaborador sentado do lado do colaborador que está lá e aprende aqui, do jeito que ele faz, tu segue fazendo. E isso gera uma insegurança jurídica para o cartório, inclusive. E faz com que o titular tenha que conferir ato por ato, assinar ato por ato. E isso a gente sabe que no longo prazo não se sustenta. Então, contratar certo, treinar a pessoa e delegar da forma correta. Como que se delega da forma correta? Criando mecanismos de responsabilização para esse colaborador. Ou seja, eu dou uma demanda, eu monitoro se ele está entregando certo, monitoro a produtividade desse colaborador, dou um feedback. Volta para o ciclo. Eu entrego uma demanda, dou responsabilidade para ele. Automaticamente, quando ele entrega, eu preciso avaliar a eficiência daquilo que ele entregou e dar um feedback para ele. Então, é a gestão, e aí entra o papel da liderança muito forte. Então, contratar certo, treinar e dar responsabilidade para o time dentro de um ciclo de gestão. E aí, cada titular ele precisa avaliar o contexto que ele está inserido. Qual é a característica do meu time, qual é o perfil dos protocolos que são protocolados aqui, quais são os tipos de nota de exigência que chegam, que são identificados no cartório, para a partir disso ele qualificar o time da melhor maneira possível. E não sair copiando coleguinha, que também é uma coisa que a gente vê muito, né? E falando nisso, aproveito para convidar você, titular que está nos acompanhando. A gente disponibiliza para alguns titulares a nossa avaliação estratégica. O que é isso? O nosso time de especialistas senta junto com você para que você possa entender como é que está o cenário atual do seu cartório e aponta quais soluções a gente tem para ajudar vocês a sair desse lugar onde você está preso na operação, onde você está sobrecarregado ao ser o titular do seu cartório. Isso, infelizmente, é uma realidade de vários titulares do Brasil. Titulares que a gente ajuda e com a nossa expertise, com mais de 20 anos no segmento extrajudicial, a gente consegue tirar você dessa operação de estar ali, né, no dia a dia do balcão do cartório e te ajuda aí para um próximo nível. E para isso, a gente vai disponibilizar algumas sessões estratégicas para quem está assistindo aqui o nosso ChaiCast. Acredito que está aparecendo o QR Code aqui. Você entra em contato com o nosso time, agenda o seu horário gratuito com os nossos especialistas e consegue dar um próximo passo para o seu cartório se tornar
autogerenciável. E Matheus, falando também um pouco sobre esse cartório autogerenciável, às vezes para quem está nos acompanhando parece algo, um sonho, algo utópico, algo fora da realidade. Mas com a tua experiência, com o teu tempo de bagagem no segmento extrajudicial, é possível realmente o cartório ser autogerenciável e o titular olhar para outros negócios, olhar para outros cenários e ampliar ainda mais o seu cartório? Se tem uma pessoa que conseguiu, significa que é possível. Já partimos desse princípio. Se um ser humano conseguiu fazer isso, é possível. E eu acredito muito que não há resultado de forma imediata. Então essa é a primeira resposta que o titular tem. Nossa, ele está nos ouvindo. Nesse momento aqui pensa, vou contratar a Chai e na próxima semana já vou ter o resultado que eu quero. Assim, é possível? Até é, mas está mais próximo de uma utopia do que de uma realidade. Então, toda mudança ela parte de uma visão de longo prazo. Uma implementação de uma cultura forte e um sistema de gestão dentro do cartório, ela parte de um ciclo onde tudo aquilo que é implementado precisa fazer sentido. Então tem muito titular que quer modelo pronto e modelo pronto não transforma o cartório em um cartório autogerenciável. O que transforma o cartório é um sistema de gestão forte, onde a gente vai criar um planejamento estratégico, definir uma visão de longo prazo, definir qual é a característica de atuação daquele titular. Então, por exemplo, nós temos titulares que têm mais relacionamento institucional com as entidades de classe. Então, isso precisa estar na visão do cartório, nos objetivos do cartório. O titular precisa de mais tempo para atuar institucionalmente dentro das entidades. Tem outros titulares que são mais empreendedores, que querem ter novos negócios, que querem buscar ampliação de mercado. Eles precisam ter mais tempo para olhar para isso. E muitos titulares hoje são centralizadores de demanda. Quando eles centralizam demanda para garantir uma entrega, garantir a segurança jurídica, acontece que eles não conseguem ter esse tempo livre para focar em outras demandas. E o tempo, ele é o nosso principal ativo. E só quando nós preparamos o nosso time, preparamos novas lideranças, o nosso substituto está seguro daquilo que está acontecendo, é a partir desse momento que o cartório começa a se tornar autogerenciável, onde o titular já não precisa estar lá para assinar todos os atos, onde o titular não precisa estar lá para conferir todos os atos. Temos situações em que o titular assina todos os protocolos, confere todos os protocolos, e quando o titular, por exemplo, vai viajar, a mesa dele fica acumulando coisa. Ele paralisa o mercado, ele para de injetar dinheiro no próprio cartório, porque ele não está girando, automaticamente isso gera um efeito cascata. Cria uma cultura onde todo time depende dele, e isso também vai criando rotinas operacionais em que o time se acomoda. Sempre esperando do titular, sempre esperando um retorno, sempre esperando... Porque não foram treinados, muitas vezes não têm o perfil adequado para estar fazendo aquilo que fazem, eles não têm padrões definidos, não têm checklists, o sistema operacional geralmente está travando. Enfim, esse cenário ele existe na maioria dos cartórios. Hoje nós temos 13 mil cartórios no país, 15 mil cartórios no país, e na grande maioria é essa forma de atuação. Então, o titular que está nos assistindo, coloca uma meta. 12 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Em quanto tempo eu vou fazer um processo de mudança de gestão no meu cartório para transformar o meu cartório em um cartório autogerenciável? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Ter uma visão clara do quando isso vai acontecer. E você, titular, que está vivendo esse cenário que a gente está falando, talvez você deve estar pensando agora, né? Nossa, eu estudei muitos anos, a gente sabe o quão difícil é passar um concurso para ser titular de cartório. E a gente fala com titulares de todo o Brasil, né, Matheus? É um dos concursos mais difíceis, né? De norte a sul, a gente tem esse diálogo aberto com os titulares. E quando a gente vê titulares nessa situação, né, presos ali na operação do cartório, a gente lembra claramente daquela fábula, né, da prisão de ouro, que é exatamente isso. A gente sonhou, buscou conquistar aquele sonho, buscar aquela meta, e aí quando realiza, meu Deus, é só problema, é só caos, é apagar incêndio o dia inteiro no cartório. Então isso acaba se tornando uma prisão.
E não é isso que a gente quer, né? E a gente leva essa cultura muito forte para os nossos clientes, né? A gente tem muito aqui no Grupo Chai a cultura do titular no centro. Como que o titular pode ter mais tempo de vida, mais tempo com a família? Afinal, se empenhou, se dedicou muito da sua vida para conquistar esse espaço. Então não desperdice isso. Por isso que a gente está disponibilizando aqui para vocês de maneira gratuita, por exemplo, a nossa análise estratégica, que é esse passo que vocês podem dar gratuito para entender como é que está o cenário e como sair desse cenário, como resolver esse problema. É isso que a gente faz aqui no Grupo Chai de maneira prática para os nossos clientes, para que o seu cartório se torne autogerenciável, para que você não fique preso constantemente na operação, preso no balcão, porque não é esse o papel do titular, a gente sabe muito bem disso. O papel do titular é ir a campo, é ganhar mercado, é fazer a cidade prosperar, a cidade crescer, a cidade ir além, e é isso que a gente busca fazer de verdade com os clientes que topam. A gente diz, não atende todo mundo, a gente atende aqueles que querem ir para um próximo nível. Então assim, ChaiCast vai chegando ao fim. Matheus, para finalizar essa super edição de hoje, quais dicas, dá 3 dicas de ouro para aquele titular que quer ter um cartório autogerenciável, para que ele possa aplicar na prática. E depois dessas 3 dicas, você ainda vai ganhar de presente, vou liberar aqui, a nossa análise estratégica com o nosso time para você olhar o seu cenário e resolver o seu problema de uma vez por todas. Maravilha. Primeira dica, então. Um bom planejamento estratégico baseado em visão e objetivos claros. Um planejamento estratégico ele precisa ter metas claras, uma visão bem definida e a quebra dessas metas para todos no cartório. Eu costumo falar que todo mundo dentro de um cartório precisa ter um número, precisa prestar contas. E ele precisa olhar esses números, seja diariamente, seja uma vez ao mês, enfim, o titular precisa olhar esses números e direcionar quais ações, quais mudanças ele vai fazer. Mas com base no quê? Naquele planejamento estratégico criado. Nunca foge da estratégia. Porque o que acontece é, cria um planejamento estratégico, 2 meses depois, esqueceu na gaveta. Então, um bom planejamento estratégico é a primeira dica. Segunda dica, para criar uma cultura forte, precisa ter pessoas bem treinadas, pessoas capacitadas para fazer aquilo que faz. Se não tiver, o titular volta a estar na operação, volta a ficar preso naquilo que a gente já sabe e já falou aqui ao longo desse podcast. Então, qualifique seu time, capacite seu time, qualifique-os para que eles não dependam de você. Essa é a segunda dica. E a terceira dica, o titular também precisa se qualificar como líder. Não sobre o aspecto jurídico, mas sobre o aspecto humano. Como ele se tornar um bom líder, como ele entender de pessoas, como ele entender as características que influenciam no dia a dia dentro do cartório. Porque se ele não é um bom líder, ele pode ter muito conhecimento jurídico, mas se ele não for um bom líder, o time não vai comprar a guerra junto com ele. E isso a gente sabe aonde leva. Então, planejamento estratégico, qualificação do time e um titular forte, é isso que vai transformar o seu cartório em um cartório autogerenciável. E eu vou dar a 4ª dica, contratar a Chai, porque aí a gente faz tudo isso, implementa no seu cartório e facilita a sua vida de maneira muito mais rápida. É aquilo que eu falo, né? Existe 2 maneiras de fazer. Tem a maneira onde o titular pode garimpar sozinho, onde ele vai... O Dr. Maxwell, do segundo ofício de Balsas, ele fala que ele poderia seguir errando e aprendendo por mais 10, 15 anos. E quando ele contratou a Chai, acelerou o tempo. Então a percepção de tempo é reduzida quando a gente contrata alguém, um especialista para nos ajudar a passar por um processo de mudança. O especialista ele tem esse papel, acelerar o tempo. Aquilo que a gente levaria às vezes 5 anos, 10 anos para implementar dentro do cartório, um consultor vai lá em 6 meses, 1 ano, transforma a realidade daquele cartório. E esse é o papel. Não existe nada caro ou barato. Existe aquilo que dá retorno ou não dá retorno. E os nossos clientes comprovam que aquilo que a gente faz dá muito retorno na prática, no dia a dia, né? Maravilha! Ficamos por aqui então, de presente para vocês a nossa análise estratégica, o QR Code está aparecendo aqui, aproveite essa oportunidade gratuita e dê o próximo passo para tornar o seu cartório um cartório autogerenciável. Um abraço e até a próxima!